Amém? Graças a Deus. Gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 João, capítulo 3, do 1 ao 6. Todos já acharam? Lá para o finalzinho da Bíblia. Amém? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Amém? Podei vos assentar. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e como nós temos visto nessas últimas mensagens que este altar tem pregado, como que o Senhor está querendo tratar sobre o conserto, como o pastor também ministrou agora há pouco, sobre o conserto da igreja. Semana passada o irmão Daniel lhe trouxe uma mensagem de João Batista sobre o arrependimento. Domingo o pastor Djalma trouxe a mensagem do sacrifício de Cristo, o comportamento da humanidade, e hoje o Senhor vem nos confrontar um pouquinho mais, nos confrontar sobre os nossos comportamentos como cristão. Deus está querendo tratar com a igreja, amém? Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz para a igreja. Estudos mostram que João, ele escreve essa epístola, ele já estava mais para o finalzinho dos seus dias, ele já era avançado, tinha em torno de 90 anos depois de Cristo. E em todos os capítulos de João, ele fala sobre o amor de Deus, e ele vem alertar a tua igreja sobre as práticas da fé. E ele está muito relacionado ao amor que nós recebemos de Deus. João, ele está preocupado com a tua igreja, com a igreja do Senhor. E ele vem chamar a atenção pelo que ele tem visto acontecer naqueles dias. Aqui na epístola, ali, João, ele vem enfrentando dois tipos de pessoas dentro da igreja. Depois você pode ler, as epístolas de João, elas são bem curtinhas. Leia depois ela inteira, como você vê que carinho e o cuidado de Deus nessas epístolas. Mas aqui João, ele está enfrentando dois tipos de crentes dentro da igreja. Os que estavam firmes com Cristo, crendo que Ele é o Salvador, que Ele deu a sua vida em sacrifício por amor de todos, e os que estavam entregues às vãs doutrinas, às práticas da época, aos pensamentos da época, aos costumes e às práticas do pecado. Lá no capítulo 4, um pouquinho mais para frente, João ele vem debatendo sobre os falsos profetas. Alguns pensadores da época, eles defendiam de que a matéria é má, mas o espírito ele é bom. Ou seja, Cristo, ele não poderia ser homem encarnado, porque a matéria, o corpo, ele é mau. E a igreja, ela vinha trazendo questionamentos dessa doutrina sobre a vinda encarnada de Cristo na terra. Então João, ele começa o capítulo falando: eu vi com os meus olhos, eu toquei em suas mãos, eu acompanhei, e ele é sim homem encarnado. Por que eles tinham esses pensamentos, eles gostavam dessas ideias? Porque isso dava brecha para que eles diziam que tudo bem pecar. Tudo bem, porque a matéria é má mesmo. Então, só quem é muito santo não peca. Só quem o Senhor Jesus, ele foi santo porque ele não foi homem encarnado. Então, eles se apegavam a esses pensamentos distorcidos, a essas ideias desses pensadores, para que eles dessem brecha, oportunidade, para que eles pudessem viver a vida do jeito que eles queriam.
Então essa era a linha de pensamento que eles estavam tendo dentro da própria igreja, né? Então é isso que João estava tentando alertar o seu povo, né? E essas ideias, então a igreja ela vem sendo facilmente enganada e guiada por esses ventos de doutrinas. Então ele começa dentro da igreja uma prática silenciosa do pecado. O que ele é isso? Fazer porque está todo mundo fazendo. Andar porque está todo mundo andando. Comer porque está todo mundo comendo. Ah, eu vou brigar porque está todo mundo brigando. Eu vou falar palavrão porque... Ah, não pega dá nada não, é só uma palavrinha, não quer dizer muita coisa. Né? Eu vou fazer essa brincadeira que constrange o meu próximo porque é só uma brincadeirinha, não tem nada demais. Né? Se torna, então, difícil de identificar as falhas e os erros. Por isso que ele se torna uma prática silenciosa do pecado. Você está em pecado e você não percebe, porque é normal, faz parte. Ah, eu vou sensualizar porque todo mundo brinca com charme. Eu vou sair com aquela amiga, com aquele amigo sozinho, porque é só um amigo. Minha esposa não precisa saber, meu marido não precisa saber. Então as coisas começam a ficar normal, começa a se relativizar muitas coisas. E assim você não consegue identificar a necessidade, porque eles estão fazendo porque está todo mundo, é costume, é normal. Lá na empresa, às vezes, acontecem umas coisas parecidas assim, né? Quando a gente pega um processo, uma rotina, assim, por que você está fazendo esse processo desse jeito? Por que você tem essas atividades? Por que você aperta exatamente esse botão e não o botão da esquerda? Ah, porque me ensinaram desse jeito. Então, eu estou fazendo desse jeito porque me passaram assim. Você não consegue entender, compreender o processo de como ele é. Você faz o processo porque alguém te passou. E você tomou aquilo como uma verdade. Então, muitos não conseguem olhar de fora essa realidade. Se eu aprendi assim, é porque alguém já fez dar certo. Então, não tem problema, não tem nada de errado. Então, este era o cenário que nós estamos falando. Este era o problema que João estava enfrentando. Os que diziam seguir a Cristo, mas que não eram verdadeiros seguidores de Cristo. Eles estavam mergulhados na prática do pecado, dessas falsas doutrinas, eles tornavam essas práticas como algo normal. O que a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado é que o que é cultural daquilo com que a Bíblia diz. Né? A gente sabe que os costumes, a cultura, ela mudou muito de antigamente para agora. Mas o que a Bíblia diz sobre aquela prática? O que a Bíblia diz sobre aquilo? É isso que nós temos que ter por verdade. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Mas isso aqui é uma palavra antiga, né? Nossa, de João, 1 João, nossa, 90 depois de Cristo. Acho que já está bem antiga, né? Não se aplica mais para as nossas realidades. Né? Isso não funciona mais, era um problema de João. Né? Não é um problema de agora não, né? A gente não vê muitas coisas parecidas no nosso dia a dia. Mas ela é atual, querido. Infelizmente ela é muito atual. Por quê? Lá no verso 8, ele diz que porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, a obra do diabo. Domingo nós estávamos conversando um pouquinho depois do culto sobre a cultura do pertencimento. Como nós temos visto comunidades sociais que estão alcançando cada vez mais jovens cristãos com essa cultura do pertencimento. Porque a igreja ela não consegue entender, às vezes, o seu papel. A igreja não consegue entender quem é ela dentro do corpo de Cristo. E ela acaba afastando cada vez mais jovens confusos com a sua fé, com os seus sentimentos, com a sua vida. Né? Tem muitas comunidades feministas crescendo, defendendo causas de igualdade social, que defendem os direitos mínimos da sociedade, que fazia total sentido para a época. Né? Era necessário, porque havia uma desigualdade muito grande, mas que
no decorrer, na evolução dessa cultura, ele acabou ficando tão distorcido, né? E hoje a igreja vem enfrentando um comportamento desproporcional dentro da sua igreja, porque ele acaba confundindo, acaba distorcendo os princípios que originou várias reformas, vários pensamentos, várias defesas. E a igreja ela está confusa, ela não consegue entender qual que é mais o seu papel, a sua essência dentro da própria sociedade. Então, tudo isso, queridos, são as práticas silenciosas que nos pegam movimentos genuínos, legítimos, mas que eles distorcem para benefícios próprios, distorcem a fé, o amor e principalmente a Bíblia. Falsas doutrinas sempre existiu, e esse é o dever do diabo, como nós lemos aqui no verso 8: tornar a fé do povo fraca, tornar os costumes de Cristo em nossas vidas fracos, para que você não tenha o domínio sobre o pecado, para que você seja facilmente manipulada por ele. Então João aqui, ele separa a sua igreja em duas categorias: o crente bode e o crente ovelha. E esse é o tema da nossa mensagem: bode ou ovelha, quem nós somos. Amém? A ovelha, querida, ela tem algumas características. Ela é inteligente, ela tem uma boa memória, ela sente emoções complexas, elas criam laços de amizade, vivem em rebanho, são assustadas, por isso elas andam juntinhas. Ovelha não caça, por isso que ela precisa de um pastor. O bode, ele é rebelde, ele gosta de viver solto, plena liberdade. Costuma pular cercados, ultrapassa obstáculos, não consegue parar um bode. Se você encontrar um bode, você foge. Se você encontrar uma ovelha, você pode até ficar perto, mas se encontrar um bode, filho, você foge, né? E a Bíblia relaciona muito ao bode ao pecado, à rebeldia. Lá em Levíticos, nós vamos ver muito bode sendo usado para a expiação do pecado. Por isso, não sei se vocês já ouviram o termo do bode expiatório, porque era muito usado para expiação dos pecados. Já a ovelha, a Bíblia traz como símbolo de pureza e salvação. Não se sacrifica ovelha, se sacrifica bode. E relativizar o pecado, ele está desde a antiguidade. Mas o que João está tentando passar para a igreja? O que tudo isso, Bianca, tem a ver com o que você leu aqui no capítulo 3? Ele vem tentar lembrar a tua igreja o que Cristo fez por ela, o que Cristo fez por nós. E ele começa falando: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Todos nós recebemos a Cristo, nós desfrutamos da maravilha de sermos chamados filhos de Deus. Está lá em João. E depois ele fala no verso 2: seremos semelhante a Ele. Em Gênesis diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Mas quando o pecado ele entrou na humanidade, ele nos separou de Deus. Nós deixamos de ser semelhantes a Ele. Mas quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós teremos nosso corpo glorificado e nós nos tornaremos novamente semelhantes a Deus. Aleluia! E nós podemos ver então como Ele é. Já imaginou? Você poder ver o Senhor como Ele realmente Ele é? Moisés, quando ele pede para ver a face do Senhor: Senhor, me deixe ver a sua face. Ele fala assim: Moisés, não dá. Não tem um homem que viu a minha face e ficou vivo. Não dá, é impossível. Mas quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, nós poderemos ver como Ele é. Aleluia! E Ele nos convida a permanecer puro, nos abster da contaminação do pecado, porque nós compreendemos que Deus, Ele é puro. Deus nos chama lá em Levíticos: seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Os princípios morais da lei,
ele ainda precisam ser aplicados nas nossas vidas. Nós não somos mais condenados pela lei, porque Cristo cumpriu a lei, mas os princípios morais pertencem a Cristo, e ele precisa ser manifestado também nas nossas vidas. Ele tem que permanecer em nós. João, ele também lembra que o Senhor, ele se fez homem para tirar o nosso pecado. Em 1 Pedro diz que ele em seu corpo carregou o nosso pecado sobre o madeiro, para que nós pudéssemos encontrar a vida. Domingo o pastor pregou sobre a maldição da cruz, da morte de cruz. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele tomou sobre si o castigo que era nosso, porque ele veio para tirar os nossos pecados. E João aqui ele dá o último alerta. O primeiro foi: você é filho de Deus. O segundo: nós seremos semelhante a Ele. Nós poderemos ver como Ele é. Aí ele dá uma ordenança: permanecem puros, porque Ele se fez homem para tirar o nosso pecado. E aqui talvez seja o maior alerta que João ele traz para a sua igreja: quem vive pecando não o conheceu. Uau! Quem vive pecando não o conheceu. Pesado, mas João explica. João traz aqui a constância do pecado. Significa que nós seremos perfeitos? Que nós nunca vamos falhar? Infelizmente não. Alguém aqui passou nos testes das perguntas do pastor? Quem consegue ficar um mês sem pecar? Quem consegue ficar um dia sem pecar? Ninguém passou no teste. Nós não vamos passar no teste. Mas o que João ele traz aqui, ele é muito cuidadoso com as suas palavras. Ele fala: quem vive pecando. Em outras palavras, quem não traz no seu coração o arrependimento. João ele traz como o pecado como uma prática de vida. Quem não reconhece os seus erros é porque não o conheceu de verdade. É isso que João ele está tentando trazer a sua igreja para esse senso de verdade. E na piscina não vai te fazer um nadador. Para você ser um atleta, você precisa treinar o seu corpo, você precisa fortalecer os seus músculos, ter a confiança nas águas e principalmente ter um bom treinador. Vai te demandar tempo, dedicação, disciplina. E se você conseguir ter tudo isso, você vai se tornar um bom nadador. Você vai conseguir fazer uma competição. E assim também é nas nossas vidas espiritual. Para nós sermos cristãos, ovelha do seu aprisco, nós precisamos treinar a palavra, fortalecer a fé e a confiança do nosso caminho que nós estamos seguindo. Porque nós temos o melhor treinador, que é Jesus Cristo, nas nossas vidas. E a nossa linha de chegada será a eternidade, onde nós nos encontraremos com o Senhor e nós seremos semelhantes a Ele e nós poderemos ver como Ele realmente é. Aleluia! Glória a Deus. E o que acontece, assim como nos dias de João, nós temos visto o amor esfriar, a fé esmorecer, porque as sutilezas, elas vêm entrando como pecado, sem que a gente perceba, que são as práticas silenciosas do pecado. O bode, ele é bravo, ele não consegue reconhecer que ele precisa de disciplina, que ele precisa de um aprisco, que ele precisa de um pastor. Ele quer viver solto, ele quer viver a vida do jeito que ele quiser. Ele quer viver sozinho. Ele quer esconder as suas falhas, quer esconder os seus pecados, ele quer ocultar a sua vida. Ele não quer dar satisfação para ninguém. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Eu vivo no caminho do jeito que eu achar que eu estou fazendo direito. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Esse é o pensamento do bode. Ah, porque Cristo já levou sobre si todo o meu pecado, então tá tudo bem, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. A vida é minha. O caminho sou eu, são as minhas escolhas. Então quem vive pecando não o conheceu.
O pecado, ele vai trazer aqui no livro que nós lemos, que ele é a transgressão da lei. Ele é o contraste entre as luzes e as trevas, entre os filhos de Deus e aqueles que estão no mundo. Os que obedecem à lei porque amam a Deus e os que seguem porque acham que não é mais necessário. Em João capítulo 14, 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será achado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Amar, muitas das vezes implica revelação nas nossas vidas, mas a indiferença impede o conhecimento. Eu vou repetir. Amar a Deus implica revelação. Eu me manifestarei nele. Mas a indiferença com os seus ensinamentos impede o conhecimento. Quem ama a Deus, Deus se manifestará. E quem o ama, guarda os seus mandamentos. Jesus, ele já cumpriu sim a lei. Mas os princípios, ele precisa viver ainda dentro de nós. O irmão Daniel trouxe uma mensagem de arrependimento, de transformação. Veja como as mensagens, elas têm sido complementadas umas com as outras. Deus está trazendo uma série de alertas para a sua igreja, para o seu povo, ter uma mudança de comportamento, ter uma mudança de vida, escolher qual que é o caminho que Ele quer para a sua igreja. Deus está trazendo as mensagens. Quando o pastor Daniel ele faz a escala, a gente fica sabendo mais ou menos no mesmo período. Eu não consigo pegar a mensagem do Daniel e trazer para a minha realidade. Ou a mensagem do pastor. A mensagem ela já vem sendo trabalhada há muito tempo. E como que Deus ele tem tocado nos corações dos pregadores para chamar a atenção da tua igreja. Deus quer cuidar, Deus não quer maltratar, Deus não quer destruir. Deus está tentando ajustar, porque Ele virá buscar uma igreja santa, Ele virá buscar uma igreja sem mácula, Ele virá buscar uma igreja perfeita. A noiva de Cristo, ela precisa ser perfeita. E como que noiva nós temos nos comportados? É este o alerta que Deus que vem trazendo para os nossos corações. O Evangelho de Cristo, ele gera confronto, tem renúncias, tem sacrifício. Não o sacrifício do bode, mas o sacrifício de vencer as suas vontades. O sacrifício de vencer os seus sentimentos, de fazer uma escolha diferente, porque você ama a Cristo. E um dia você quer voltar a Ele, você quer ser de novo semelhante a Ele e poder ver como Ele realmente é. Então é essa a mensagem que João está trazendo. Quem vive pecando não o conheceu, porque não tem arrependimento. E quem não tem arrependimento, não tem perdão. E sem perdão, você vai viver entregue às mãos de Satanás, aos costumes e práticas de vãos ensinamentos. Jesus nos chama, Ele chama a sua igreja para este arrependimento. Imagina eu pegar o Bernardo e dar a vida do meu filho, meu único filho, porque eu descobri que através dele vai vir a cura da Covid. Vamos imaginar que agora é a época da pandemia total, em março de 2020. O auge da pandemia, todo mundo angustiado, todo mundo com medo, sem saber o que vai acontecer daqui para frente, quais seriam os próximos passos. E através de exames eu descubro que o Bernardo é a cura da Covid. Ele vai salvar a humanidade inteira. Então assim, então tá bom. Eu entrego o meu único filho. Vai salvar a humanidade? Vai. Vai acabar com toda a Covid? Vai. Então eu entrego o meu filho. E eu dou o meu filho como sacrifício. Vem a cura da Covid. Todo mundo é liberto. Agora da Covid não existe mais. E as pessoas agora começam a agradecer a quem? A quem deu o seu filho? Não. As vacinas que foram feitas, a ciência, a tecnologia que conseguiu alcançar. Criam até uma estátua de formato de vacina. Olha só, estátua bonita em formato de vacina.
estátua em formato de uma máscara, e começam a agradecer a essa vacina, começam a agradecer a essa tecnologia. Assim, ei, foi o meu filho que morreu no lugar de toda a humanidade. Não foi a estátua, não foi o governo, não foi a ciência, foi o meu filho. E assim nós fazemos com Cristo, quando a gente entrega as nossas vontades da carne, quando nós não damos a Ele a honra, o agradecimento, quando nós negligenciamos a Sua palavra, quando a gente despreza os Seus ensinamentos, quando a gente coloca tantas coisas no lugar de Deus. É exatamente isso que nós estamos fazendo com o Senhor, negando, negligenciando a Sua graça, o Seu sacrifício, e dando honra para quem não tem honra, dando graça para quem não tem graça. Muitos de nós não nos achamos devedores dessa graça. A gente acha que não precisa. Você é santo demais, você é perfeito demais. Não preciso da graça. Nós não somos devedores da graça. Isso é negligenciar o seu sacrifício. É dar a glória a outra pessoa que morreu em seu lugar. A cruz não era para Cristo. A cruz éramos para nós. Nós somos os pecadores. Nós que permitimos, com a desobediência, com que o pecado entrasse na humanidade. E Ele se fez homem para levar sobre si toda a nossa dor, todo o nosso castigo, todo o nosso pecado, para nos dar a vida eterna. E muitas das vezes a gente joga fora tudo isso, por os prazeres da nossa carne, para satisfazer os desejos do nosso coração, para achar que tudo bem, nós vivemos no tempo da graça. Será? Será que nós não estamos anulando o sacrifício de Cristo para vivermos aquilo que nos convém, para aquilo que nos agrada? A Bíblia vai falar: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer o que você quiser, mas vão ter suas consequências. Você vai ter os seus frutos. Não adianta você plantar um pé de morango e querer colher laranjas. Não tem como. Se você plantou morango, você vai colher morango. Se você plantou laranja, você vai colher laranja. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós aceitamos para as nossas vidas. Lá no verso 23 do capítulo 3, João, ele fala: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. E aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto nós conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Qual tipo de crente nós temos sido? O crente bode, que quer viver as coisas do nosso jeito, que quer seguir os nossos caminhos? Não estou desrespeitando ninguém, não estou fazendo nada de errado, não estou incomodando a vida de ninguém. Será mesmo? Ninguém mesmo? Nem o Espírito Santo? Você já perguntou para o Espírito Santo se a sua vida agrada a Ele? Se os seus hábitos, se os seus costumes agradam a Ele? Se a sua vida reflete o amor e o sacrifício que Ele entregou na cruz do Calvário? Você já se questionou? Falou assim: Senhor, a minha vida te honra? A minha vida te agrada? Tem algo em mim que eu posso fazer diferente? Tem algo em mim que eu posso fazer melhor? Tem algo em mim que eu posso melhorar, Senhor? Que eu posso fazer? Não sei, Senhor, me incomoda, me direciona. Eu tenho certeza que Jesus Cristo, Ele vai falar no seu coração. Se você der essa liberdade, assim: Senhor, faça em mim a sua obra. Faça em mim aquilo que o Senhor quer. Me transforma. Não vou ser perfeito. Hoje eu vou corrigir aqui, amanhã eu vou estar escorregando ali. Mas quando eu escorregar ali, Senhor, me ajuda aqui. E quando eu começar, me ajuda aqui, Senhor. É isso que João, ele está tentando alertar a sua igreja. Não vai ser a gente não vai ficar isentos dos nossos erros, mas nós vamos gerar o arrependimento das nossas falhas. Nós vamos voltar, assim: Senhor, volta o teu coração no meu.
E é por isso que hoje, infelizmente, nós temos visto muitos crentes que nunca conheceram a Deus de fato. O Senhor nos desperta para este novo tempo, o tempo da transformação, de nós nos convertermos de fato, muitas das vezes dentro da igreja. João não estava pregando para quem não conhecia. João não estava pregando para aqueles que estavam distantes. João não estava pregando para aqueles que não recebeu. João estava pregando para a sua igreja. João estava alertando a sua igreja. Para encerrar, querido, eu queria ler com vocês 1 João verso 5. Do 13 ao 18. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome de Jesus, em nome dos Filhos de Deus. E essa é a confiança de que temos para com Ele, que perdimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Ele, sabendo, Ele nos ouve quanto ao que nós lhe pedimos, estando certos de que obtemos os pedidos que Ele lhes temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecados para a morte, e para este digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu em Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos filhos de Deus, e que o mundo inteiro jaz do maligno. Pecado para a morte. O que é isso? Jesus, ele diz que o único pecado de que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que será réu de pecado eterno. Está lá em Marcos 3. Que em nome de Jesus Cristo, nós possamos olhar para o nosso coração e perguntar para Deus: eu tenho ofendido o teu Santo Espírito? Tem tanta coisa no meu coração que eu preciso fazer diferente. Tem tanta coisa que eu preciso fazer de outro jeito, e quando eu vejo, eu fiz tudo da mesma forma. Aquele João, ele finaliza essa carta dele falando que o Senhor, ele nos ouve em tudo o que nós pedimos. Que a gente possa refletir sobre quem nós somos e quem nós temos sido. Que o Senhor, ele possa converter o seu coração em nós e habitar nas nossas vidas de novo. Me refaz, Senhor, de novo, e quantas vezes forem necessárias, porque eu não sou digna, Senhor Deus, eu não mereço tamanha graça, porque eu sou uma devedora da graça. Eu não anulo o teu sacrifício na cruz, eu não anulo aquilo que o Senhor fez. Eu preciso da graça, eu sou uma devedora dessa graça. Então, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Olha, Pai, para o meu coração. Olha, Senhor Deus, para a minha vida e me incomoda para o caminho que eu preciso seguir. Queria que você se colocasse de pé. Que você fechasse os seus olhos agora e você começasse a olhar para dentro de si. E ver se há algum caminho na sua vida que você precisa fazer diferente. Se há alguma escolha no seu coração que hoje precisa ser diferente. O Senhor, ele está nos chamando para uma transformação de vida, para um recomeço, para uma transformação de mente, uma transformação de coração, para que a gente possa ver a Ele como Ele realmente é, para que a gente se mantenha puro, porque o Senhor, ele é puro, e que os nossos corações, ele fuja da aparência do mal. Que você não vive pecando, porque quem vive pecando não o conheceu de verdade.
Então, sim, Senhor, que eu possa te conhecer de verdade, que eu possa olhar para dentro de mim e analisar as minhas fraquezas, analisar os meus erros e voltar ao Senhor quantas vezes forem precisos. Mas, Pai, me perdoa, Senhor. Fale com Deus nessa hora, fale com o Espírito Santo neste momento. Oh, Senhor Deus, o seu povo, Pai, está aqui reunido, Pai, diante do Teu nome, Senhor Deus, analisando os nossos corações, ó Pai, que a gente possa olhar para dentro de si e reconhecer, ó Pai querido, os nossos erros, as nossas falhas, ó Pai, e te pedir misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas. Misericórdia, Senhor Deus, por a gente olhar para a nossa carne e muitas das vezes ceder às vontades que ela tem, ceder, ó Pai querido, aos caprichos da nossa alma, que muitas das vezes, ó Pai, não são nem vontades, são caprichos que tocam no nosso coração, porque eu olho a vida do meu irmão, porque eu olho aquilo que ele tem, eu olho aquilo que ele alcança e quero ter também, e quero fazer as coisas igual ele faz, e esqueço de olhar para Cristo, e eu esqueço de olhar para Ti, Senhor Deus. Eu acabo me comparando, eu acabo me olhando para como que os costumes estão, mas esses costumes podem estar contaminados, os costumes podem estar corrompidos. Eu estou me desviando dos Teus caminhos, eu estou caindo nas práticas silenciosas do pecado, Senhor. Me corrija, Pai, me oriente, Senhor Deus, pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida, pelo caminho da salvação. E restaura, Pai, cada coração, restaura, Senhor Deus, cada vida em comunhão contigo, Pai. Que a gente venha reconhecer, olhar para nós, ó Deus, e vou ter o desejo, Pai, de cumprir os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos, para que a prática moral da lei ainda esteja viva dentro de nós. Quer amar os nossos irmãos, quer amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, quer ter a bondade, quer ter a agilidade, quer ter o sentimento, Pai, de ajuda, de refúgio, de refrigério, e não o sentimento de culpa, de acusação, de blasfêmias. Que o Senhor, ó Pai, venha habitar em nós, Senhor, e fazer de novo, Senhor Deus, a Sua vontade nas nossas vidas, Senhor.